Em Todos os Cães Merecem o Céu, o grupo paulista Choco Corn The Sugar Canes leva o emo caipira para outras direções, flerta com o pop e garante ao público um dos grandes lançamentos do ano. Para conversar sobre o processo de criação do trabalho, eu recebo os integrantes da banda em mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e hoje eu tô aqui com eles, Choco Corn The Sugar Canes, estou aqui com Alexandre Luz, Pipe Baquim, Pietro Sartori e Pedro Guerreiro para conversar sobre Todos os Cães Merecem o Céu. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço pelo convite. Boa, bora lá. Do disco anterior, o Siamês de 2024, para esse, existe uma mudança sonora e poética muito gritante. Vocês saem de uma estrutura ali do emo convencional para um som bem mais exploratório, dialogando com o pop em diversos momentos. Queria que vocês comentassem um pouco sobre como que foi esse processo de criação do novo álbum e como que vocês encontraram um equilíbrio dentro dessa obra, que ela é musicalmente muito diversa, tem até elementos de música eletrônica em alguns pontos, né? Então, a gente baseou a nossa experiência de composição no que a gente acabava ouvindo em conjunto como banda durante as turnês de 2025. Então, When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Experience a membership that backs your business journey with American Express Business Platinum. When you pay with membership rewards points for all or part of an eligible flight booked with a qualifying airline through Amex Travel, you can get 35% of those points back, up to 1 million points back per calendar year. American Express Business Platinum. There's nothing like it. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. a gente se inspirou bastante em músicas que a gente tinha como episódicas, como, por exemplo, tinha uma viagem específica que a gente ouvia uma banda específica, a gente ficava muito viciado e a gente se vidrou nisso como uma inspiração para esse álbum novo. Então, tem várias inspirações brasileiras. Eu acho que a principal é a Los Hermanos, que a gente ouviu a discografia inteira em viagem, ficou até um momento que ficou até enjoativa, a certo ponto. Mas também a gente ouviu bastante Chico Science, bastante Baiana System e Porter Robinson, um álbum que inspirou bastante a gente na parte de eletrônica, o Nurture. Aquele que ele tá caído na grama, com a cabeça pro chão. Cara, eu amo esse disco, ele é muito bom. E é isso. Então a gente teve alguns problemas em relação a tempo, porque esse álbum a gente foi iniciar o processo de composição dele no começo de 2025 para terminar em outubro, mais ou menos. Então essa questão de ter pouco tempo prático de composição em conjunto, como banda mesmo, atrapalhou bastante nosso processo. A gente teve muito mais tempo em estrada do que, de fato, tempo vago para compor juntos, né? Então, se a gente não estava junto como turnê, a gente estava junto, digamos, online. Então, a gente usufruiu bastante da questão da composição em grupo WhatsApp e tal, e mais online, para a gente conseguir, mas o nosso cenário favorável seria se a gente tivesse mais tempo de composição física juntos mesmo, sabe? Então, foi mais ou menos esse o processo de composição desse álbum, baseado bastante nas nossas viagens de turnê e as nossas experiências, assim, durante as viagens também. Que bom que você puxou a questão da turnê, porque com o álbum anterior vocês percorreram mais de 14 mil quilômetros, passaram por diferentes estados brasileiros. Com o disco novo, vocês já anunciaram uma turnê de 50 shows pelo Brasil e pela América Latina, o que é muita coisa para uma banda independente, assim, até para uma banda grande, assim, é um percurso gigantesco. O ao vivo, ele ainda é um fator muito importante para vocês quando vocês estão em estúdio, vocês pensam nas canções antecipando o que vai rolar em cima dos palcos. Eu falo isso assim porque eu sinto que esse disco tem uma construção de canção, as canções tem aquele degrauzinho, elas vão ficando maiores e o final é uma coisa meio catártica. Vocês pensam nas dinâmicas do ao vivo quando vocês estão em estúdio? Acho que não completamente, assim, tanto que foi um quebra-cabeça, porque esse álbum é mais eletrônico, foi meio que um quebra-cabeça entender como adaptar várias coisas da sonoridade dele pro ao vivo, então, a gente agora tá com um sintetizador na banda que o Pipe toca, então agora o Pipe toca a guitarra e toca o synth junto,
entender como, sei lá, alguns efeitos que a gente conseguiu fazer numa DAW, no computador, com amplitude, como que a gente traduz isso na guitarra, nos pedais que a gente tem e coisa do tipo. Então, fazendo música, a gente pensa mais na questão... Quando a gente pensa na apresentação, na produção, eu acho que é mais pra pessoa ouvir em casa e gostar, e o ao vivo a gente se vira depois, assim. Mas eu acho que tinha um certo pensamento em algumas músicas, assim, de elas serem bem cantáveis, bem entoadas, assim, tipo, seja gentil, assim, eu acho que talvez seja o refrão mais marcante. Eu acho que alguém da equipe da Mais Um Hits, que é o nosso selo, chegou a comentar uma época que ela é como se fosse um rock de arena. Então, ele é um álbum mais pop, e a gente tem esse sensibilidade pro pop, esse gosto pelo pop, pelos refrões marcantes, pelo que é bem cantável e coisa do tipo. E eu acho que a gente levou isso para uma diferente potência no Todos os Cães. Eu acho que é tudo mais cantável, tudo mais catchy, assim. Mas na questão da produção foi meio difícil, assim, pensar em como levar tudo para ao vivo. Como eu comentei, a gente fez muita composição separados, né? Então a gente passou a aplicar a dinâmica de banda depois que a gente foi gravar as guias no estúdio com o Capilé, né, lá em São Paulo. Então a gente meio que teve esses percalços, mas a gente sempre achou que, na verdade, se preocupar muito mais com a execução seria meio limitante para a obra mesmo, sabe? Então a gente queria mesmo criar e conseguir fazer um negócio, e no fim a gente ia dar algum jeito de tocar isso ao vivo. Tanto que hoje em dia a gente usa um sistema que chama Virtual Sound, né, OBS. Então a gente toca com metrônomo e ouvindo sons de ambiência e tal, que reproduz para o público, que seria mais uma soma para a parede sonora assim, do nosso show, sabe? Foi mais difícil fazer o primeiro ou o segundo disco? Eu acho que o processo do segundo foi um pouquinho mais conturbado por essa questão da distância e de um certo tempo limitado que a gente tinha. Acho que principalmente como uma banda independente, a gente sentia que a gente não podia perder tempo em relação a uma certa crescente que a gente estava tendo, justamente por causa das turnês e coisa assim. Então era uma parada de aproveitar o tempo agora, porque o trem pode passar e a gente pode perder e coisa assim. Mas a gente já sabia melhor como entendia várias coisas, assim, tanto de gravação, de composição. Talvez no lado criativo foi mais fácil, mas no lado da execução foi mais difícil. Perfeito. E por que esse nome, Todos os Cães Merecem o Céu? Sei que tem animação que tem esse nome, mas eu queria entender dentro do universo de vocês, o que representa isso pra banda? Eu acho que, tem claro o motivo do filme, né, do Todos os Cães Merecem o Céu. É um filme que eu assistia quando eu era criança, e a frase por si só ela é muito bonita, né? Então, eu acho que a gente, apesar do significado que ela carrega, a gente gostava dela, por si só, soa bem, e realmente todos os cães merecem o céu, né? E isso se comunica um pouco com as coisas que a gente viveu depois do lançamento do Siamês, então a perda de pessoas que a gente conhecia e a perda dos nossos animaizinhos. E isso são temáticas que estão no disco, eu acho que fica mais explícito, por exemplo, em Glória Ninar, mas foi não só uma temática que a gente escreveu sobre, mas que a gente viveu enquanto estava fazendo esse disco. Então se conecta dessa forma. Para fechar essa parte, assim, entrar de vez nas canções, eu já queria aproveitar você, porque eu sei que você tem essa relação com o design, eu queria que você comentasse um pouco dessa identidade visual que vocês conceberam pro disco, porque tem esse gramado, essa carta vermelha, uma coisa quase meio Yu-Gi-Oh! Na capa do disco. Eu queria entender o que é esse universo criativo aí. Eu fiz a capa, né, e não fiz sozinho, fiz com a ajuda da Bia, que é fotógrafa nossa, e também com a ajuda dos meninos. A gente fez praticamente todo o processo juntos. Quando a gente já estava começando a entender que a gente ia fazer um disco, a gente já pensou no que seria a capa, começou a pensar juntos e ter ideias juntos e conversar juntos do que a gente ia querer para o material final. A gente não sabia a princípio o que a gente queria, mas a gente sabia as coisas que a gente gostava. Então, eu sinto que eu fiquei um pouco no papel de entender o que a gente queria e descobrir o que ia ser, tá ligado? Então eu passei por alguns momentos, isso desde as primeiras composições das músicas, a desenhar e outras coisas para devolver para os meninos. Então eu trouxe ideias que eu ia tendo conforme o que eles falavam, e a gente discutia em cima dessas ideias, e eu continuava pesquisando e desenvolvendo mais coisas até a gente entender perfeitamente o que a gente queria. E eu acho que
Eu sinto que a gente chegou no melhor resultado possível da capa, porque, pelo que eu me lembro, tem um pouquinho da ideia de cada um. Alguém falou que queria um símbolo, alguém falou que queria cor vermelha, alguém falou que queria um vitral, e essas ideias a gente foi desenvolvendo, tipo, não era um vitral logo de cara, a gente queria uma sobreposição de imagens, e a gente pensou que poderia ser um vitral. Para mim foi super divertido ter um material físico, mandar fazer um vitral mesmo, sabe? Foi... Pô, como que eu faço para fazer um vitral? Eu tenho que chamar um vidraceiro? Qual é o preço disso? Como é o transporte disso? E todo o processo para além da capa visual foi muito divertido, de entender quais seriam as estéticas das nossas fotos e entender como se conecta com a narrativa do disco, né? Sei lá, eu acho que foi o trampo mais legal que eu já fiz como designer, sendo bem sincero, tanto pela liberdade quanto pelo acesso que a gente tinha agora de poder trabalhar junto com a Bia, que é uma fotógrafa sensacional, e decidir junto com ela o que a gente ia fazer. E acho que a melhor escolha que a gente fez para a parte visual desse disco foi trabalhar comigo e com a Bia, porque são as pessoas de dentro, e eu senti que é realmente o que a gente gosta, sabe? Às vezes, quando a gente trabalha com outra pessoa, a gente tenta expressar alguma coisa e demora muito para chegar no que a gente realmente quer. E dessa vez foi muito fluido e eu me sinto muito grato por isso. Pô, massa demais. Bora lá falar sobre as canções desse disco que eu não paro de ouvir há dias. Eu tô negligenciando todas as minhas outras audições só pra ficar escutando esse disco, porque ele é muito pegajoso. E ele abre de forma maravilhosa com Língua dos Cachorros, começa com essa base de piano, cresce aos poucos, reforça esse lado melódico da banda e meio que aponta caminhos pro restante do disco. Queria que vocês contassem mais sobre o que é essa faixa e por que vocês escolheram ela justamente para inaugurar esse novo álbum. A gente queria que esse álbum tivesse uma espécie de mantra que se repete, que é essa melodia do piano. Ela se repete mais explicitamente na primeira e na última música, que é Língua dos Cachorros e Até os Ossos, mas ela também está inserida ali no disco em outros momentos e fica meio tipo um easter egg para quem percebe. E então a gente pensou nessa música quando a gente já tinha essa ideia, que a gente queria trabalhar um mantra e começar... E queria que tivesse uma intro e uma outro disco. Na verdade, isso a gente foi descobrindo conforme a gente tá fazendo o disco. E aí essas ideias meio que se casaram, assim. Essa primeira música era uma junção de duas músicas diferentes que a gente tinha e virou uma música só. Eu lembro que com o CMAs a gente descobriu, fazendo os shows, que a música Ato 2, né, que é a primeira do CMAs, ela era muito boa para começar um show também. Acho que eu principalmente, mas talvez todos os meninos, a gente tem um pouco esse preciosismo com... Acho que é um pouco de fanservice quando você consegue chegar no show e conseguir reproduzir um pouco no show o que tá ali no gravado. Então a gente queria fazer uma primeira música que tivesse um crescendo, que fosse tão potente quanto a gente sentia que Ato 2 era para começar. Então algo que cresce, que pega o público... pouco a pouco, assim, até ele animar de vez, etc. E em Língua dos Cachorros a gente pensou muito conscientemente, tipo assim, não, a gente quer fazer uma intro, para além de só fazer uma música, a gente quer que ela tenha uma sensação de intro, a gente quer que ela comece do nada, chegue em tal ponto, que ela inaugure os temas, que tenha sintetizadores que vão aparecer com o resto do disco e coisas do tipo. Então, acho que essa música e a última talvez foram as músicas mais pensadas conscientemente, assim, tipo, não, a função da música vai ser essa, sabe? Acho que foi meio esse processo, assim. Avançando aqui, a gente chega com entre algumas vias e outras vias ainda maiores, já abre com os sintetizadores, essa bateria eletrônica ali, uma letra que transita entre a memória de um passado distante, esse presente cenário, e um refrão que é muito grudento, insista em mim, enquanto eu não voltar para casa, a estrada me fez assim, eu honro a luta, a vitória e a chance de ser ruim. Fala mais sobre essa música aí pra gente. Isso aí, essa música ela diz bastante sobre, eu acho que ela representa bastante um paralelo entre as expectativas quando você é adolescente, as expectativas de ter uma banda e quando você está de fato numa banda, né? Então a música ela começa com a temática de esperar que o mundo e a geração que a gente vive tenha uma promessa para nós mesmos, assim, como se a gente fosse viver uma coisa legal, assim, mesmo com uma coisa geracional, eu digo assim, sabe? E depois segue um pouco com a ideia de que, no próprio refrão, que a gente ainda tem que manter as nossas ligações com nós mesmos como crianças e com as pessoas que estão em volta de nós na nossa casa. Então,
A questão de insistir é de você querer manter a memória viva e querer que as suas ligações não acabem com os outros, porque essa música é muito específica sobre, digamos assim, relacionamentos à distância, mas não relacionamentos só amorosos, como de amizade, familiares também, sabe? Então é meio que essa luta de poder conseguir se manter, e a chance de ser ruim é meio que é agradecer, porque a gente ainda tem muito a melhorar, eu acho, mas ainda assim a gente pode fazer umas coisas que as pessoas acabam gostando, assim. Da parte de instrumental, essa música ela é muito inspirada nos movimentos de post-punk revival, assim, como por exemplo The Strokes ou Phoenix, que tem as guitarras bem divididas no hard pan, uma das outras, assim. E essas divisões são bem a característica da música. Só complementando o AD, assim, eu acho que quanto mais tempo passa e mais a gente evolui como banda, mais a gente percebe o quão ruim a gente é ou foi. Então, acho que tem essa questão, assim, de você fazer turnê e tocar com tanta banda e ver como tantas pessoas levam o som deles pro ao vivo, assim. Eu acho que tem muito essa parada, tipo... A gente começou a sentir com a turnê de CMAs que a gente tinha um charme em ser cru, que... tinha um charme em, tipo, o público começar a subir no palco e ficar pulando no palco e, sei lá, pisar no pedal de alguém, a guitarra de um de nós, assim, para de funcionar porque alguém pisou. Então, eu acho que essas pequenas ocorrências, assim, não planejadas é algo que virou um charme nosso, assim, como banda, identitário, assim. E eu acho que a letra fala um pouco disso também, né? Depois a letra muda pra charme de ser ruim, coisa do tipo. Canção seguinte, A Vida de Messi, eu acho que é uma das que mais representa essa transição do disco anterior para esse, tem muito do elemento do emo dos anos 90 ali, mas faz essa ruptura. Tem esse trocadilho maravilhoso com a Messi Life do Cap'n Jazz, que é uma das minhas bandas favoritas, e vocês trazem isso pra cá também. Tem esse conceito futebolístico, tem a metalinguagem, eu acho que ela é uma canção que sintetiza muito o disco, tanto que vocês escolheram como primeiro single, se eu não me engano, foi justamente essa, né? Queria que vocês comentassem mais sobre a vida de Messi pra gente, o que ela representa pra vocês. Eu não sei se é a opinião dos meninos, mas eu sinto que essa é a música mais chococorne da chococorne. Eu acho que ela representa muito bem nossa banda e os elementos e temáticas e esse tipo de coisa, assim. Ela foi a primeira que a gente compôs para esse disco, se não me engano, tipo, de finalizar uma música. E ela trata mesmo dessa temática de banda, assim, de honra que eu estou aqui nesse lugar e tem um paralelo com o Messi. Mas ela também, em algumas partes, são só fragmentos de letra que eu tinha e que eu achava que soava bem e no fim ficou legal. E é isso. O nome e a história é muito engraçada, que a gente tinha uma demo só com a guitarra, escrito O Messi Life na demo, porque era semelhante. E daí eu escrevi a letra, falando de seleção, não sei o quê, e um dia a gente chegou no estúdio, já com a letra, já com a música, e alguém falou em português, Ó Vida de Messi. E daí a gente ficou assim, tá ligado? E foi muito engraçado na hora, e tinha que ser esse o nome da música, sabe? Mas no fim, ela não é sobre o Messi, só foi uma coincidência muito engraçada. A gente avança aqui, chega em Palavra de Amigo, é uma das minhas favoritas do disco, foi o último single antes da chegada do álbum, e uma faixa que pra mim representa muito dessa mudança de postura temática de vocês. Não que vocês fossem a banda mais gótica, sombria e melancólica no disco anterior, mas eu acho que nesse disco tem uma coisa quase radiante, essa canção de celebrar a amizade, que é uma coisa que é super legal e que permeia esse disco de maneira geral. Tem essa coisa dos elementos que eu não sei se são cordas ou são sintetizadores, no final parece meio que emulando um arranjo de cordas ali. Queria que vocês comentassem mais sobre ela pra mim, por favor. Essa música ela foi uma demo instrumental, acho que tipo 2021, se eu não me engano. Foi um prazer enorme quando a gente revisitou essa música, porque tinha muito potencial e uma das questões, na verdade, que era um obstáculo era a questão da letra, que eu lembro que eu tinha só, de fato, a letra do verso, que se repete, e a letra do refrão, que se repete também. Só que depois a gente foi destrinchando e conseguindo colocar mais elementos na letra dos versos, mas também um pouco do charme da música é da repetição, e é como se fosse até uma questão temática de rotina, de questão dos dias passando, assim, sabe? Você tem a nossa companhia. E eu acho legal porque no final da música, a última frase que
se você pedir que eu dance seu primeiro tentar, é como se fosse uma evolução do eu lírico, assim, dentro da, assim, maturidade e a